Terrifier 3 dá continuidade a toda a mitologia e a estética dos outros longas da franquia e principalmente conserva aí uma certa radicalidade dessa série de filmes. Eu acho que a melhor coisa da franquia é que o diretor, na medida em que tem mais sucesso, não tenta deixar os filmes mais leves ou mais palatáveis para que tenham mais público. Pelo contrário, até parece que os filmes vão ficando cada vez mais extremos, né? O cara realmente não abre muitas concessões, as imagens continuam com esse aspecto mais cru, o gore tá mais extremo, o ritmo do filme continua relativamente lento e ele vai ter até o ritmo de um terror mais clássico. É um ritmo que intensifica tanto o drama da protagonista, como também as cenas de gore. As cenas de gore são quase que rituais sádicos. Ele vai dar continuidade ao drama, vai dar continuidade ao gore com tudo o que tem direito. Então, no geral, eu gosto de como o diretor não está tentando deixar a franquia mais dinâmica só para expandir o público. Ele está se mantendo fiel às suas ideias e, na verdade, ainda está conseguindo expandir o público, porque isso gera interesse, né? Essa autenticidade vai gerar interesse, vai também expandir o público. É um trabalho que acaba se destacando entre as produções de terror mais convencionais dos estúdios de hoje em dia. Eu gostei bastante desse filme, dei 4 estrelas, talvez até entre aí no meu top 5 ou top 3 de filmes de terror desse ano e recomendo muito para quem gostou dos filmes anteriores. O Terrifier 3 começa ali onde o 2 terminou, depois do Art ser decapitado, ele busca a sua cabeça que a Victoria Reis concebeu e parte para outra jornada de morte e sangue para finalmente se reencontrar com a Sienna Shaw, novamente a Final Girl da franquia. É interessante como essa é uma sequência bastante interessada em dar, de fato, continuidade à mitologia da franquia. Não é um trabalho que funciona de modo um pouco mais independente ou mais isolado. A Victoria Reis, do primeiro e do segundo filme, continua, ao que tudo indica, possuída e está aqui como a parceira do Art. Ele começa da onde o segundo terminou e a própria Sienna também continua descobrindo novos aspectos dessa ameaça, ao mesmo tempo que relembra do seu pai e que deve superar os traumas que essa ameaça causou e continua, né, causando. Eu acho que esse filme em particular trabalha com aspectos dessa mitologia a partir de uma chave um pouco mais realista e física, digamos assim, do que o filme anterior, do que o Terrifier 2. Porque o segundo tinha uma questão mais mística, mais esotérica, mais fantasiosa. Tinha a questão dos sonhos da Sienna, a questão dela se transformar mais diretamente naquela heroína. E até onde eu lembro, os personagens conviviam um pouco mais numa certa outra realidade também, né? Aqui parece que o diretor quer situar a história um pouco mais no mundo real, quer expandir a mitologia no mundo real, ou pelo menos a partir de uma dimensão aí mais física. E talvez por isso ele remeta ainda mais a uma obra de terror clássico do que o anterior, tanto em termos de estrutura
como de estética. Ele lembra um slasher clássico mais do que o segundo filme. Até lembra um pouco um exploitation também, ao mesmo tempo em que brinca um pouco com algumas convenções do terror e demonstra uma certa autoconsciência dessa mitologia, o que remete um pouco até ao Pânico do Wes Craven, talvez. Existe aqui, por exemplo, uma personagem que tem um podcast de true crime e é obcecada pelo Art. Ela pensa em como seria olhar um assassino no olho. E depois, quando o Art mata ela, ele para e realmente olha ela no olho de modo bem irônico e sarcástico. O longa ironiza um pouco esse fetiche atual que as pessoas têm por true crime e por essa temática, ao mesmo tempo que mostra que a história da Sienna e do seu irmão está já se transformando em uma lenda. Ele demonstra já essa autoconsciência. E eu também acho que até a caracterização e as atitudes mais caricatas do Art, do assassino, demonstram uma certa autoconsciência, uma certa ironia também. Porque como ele é um palhaço, como tem aqui esse elemento da comédia, ele está sempre ironizando tudo, ou está sempre exagerando em tudo. Então, existe ali um certo humor físico muito forte que evidencia muito os seus próprios atos, que torna os seus atos meio teatrais, meio autoevidentes, digamos assim. Quando o Art vai matar alguém ou ameaçar alguém, ele sempre faz aquilo como se fosse uma brincadeira, como se não fosse sério. E quando mata, ele mata de modo exagerado, de modo teatral, como se estivesse atuando, como se estivesse performando para uma plateia. Ele não é aquele assassino intimista que vai se esconder, ele é expansivo, ele deixa suas ações muito marcadas. Não é um assassino que mata a partir de gestos mais naturais e espontâneos, que mata de maneira discreta, né? Não, as mortes são uma espécie de espetáculo para ele. Isso a gente já percebe nos outros filmes, mas aqui me parece que está ainda mais forte, que está ainda mais marcado nesse ponto. Acho que também existe algo de autoconsciente em como ele torna as mortes um espetáculo para a câmera. Em algumas cenas até parece que ele faz, né, caretas para a própria câmera, para nós, né? Então, pelo menos nesse filme, ele explora a mitologia de modo um pouco mais realista. Eu sinto que ele vai para esse lado clássico, ao mesmo tempo que irônico, ao mesmo tempo que debochado, mas sem perder a sua violência e sem perder a seriedade das situações dramáticas. Em termos estéticos, o diretor continua, né, com uma estética mais retrô na fotografia e também no trabalho de pós-produção das imagens. Nesse filme, como o orçamento era mais alto, isso tem um resultado técnico um pouco melhor, enquanto nos outros ficava ali evidente que a fotografia tinha alguns filtros para mudar a cor, enquanto que a textura do digital permanecia ainda muito cristalina. Aqui eles conseguem já trabalhar mais com essa textura, conseguem subverter mais a textura da câmera digital. O fotógrafo, por exemplo, usou luzes de tungstênio
que são luzes mais antigas que dão uma outra aparência para as cenas. Usam umas lentes da Panavision mais específicas. E o processo de pós provavelmente também foi bastante mais pesado e até mais caro, talvez. E o resultado é um filme que, apesar de ter sido gravado em digital, ele tem uma textura mais difusa e escura que remete muito à textura da película, remete muito a um trabalho filmado em 35mm. Nas cenas que se passam em ambientes mais escuros, realmente dá a impressão que ele foi filmado em película, mas não foi. Geralmente eu não gosto muito de filmes em digital que tentam emular demais a aparência da película, tentam emular, né, essa aparência aí analógica, mais artesanal. Mas hoje em dia, esses processos de pós-produção estão ficando tão avançados que, em alguns casos, isso fica bem interessante, principalmente quando isso é aliado a aspectos mais práticos da fotografia, né? Quando isso, por exemplo, é aliado a essa iluminação com tungstênio ou a um uso de lentes aí mais específico. O Ti West também faz isso muito bem, também usa tungstênio e tem todo um cuidado com as lentes para subverter um pouco essa estética mais limpa do digital. Também gosto de como o filme tem uma decupagem mais clássica, não é uma decupagem muito dinâmica. Ele localiza você na cena de modo bastante convencional e quando vai usar efeitos práticos faz muitos closes, o que também remete a uma decupagem de filmes antigos que usavam efeitos práticos, né? Como ele tem efeitos práticos, efeitos de maquiagem, ele tem que falsear os efeitos através dos cortes. Então, a decupagem mais clássica funciona muito bem nesse ponto. E eu também acho interessante como ele, em questões estéticas, consegue ser um trabalho meio claustrofóbico, mesmo com essa abordagem mais convencional na decupagem. E acho que isso ocorre porque ele raramente filma a rua ou raramente faz externas com os personagens, né? Os personagens estão quase sempre em ambientes fechados. A decupagem dele não é tão claustrofóbica por si só, mas os ambientes têm uma iluminação mais escura, a luz em tungstênio é mais fraca, você tem que usar mais luz para iluminar as coisas, e o filme raramente te leva para fora dessas internas, raramente te dá um respiro em relação a isso, e acho que isso reforça muito uma sensação de aflição e de claustrofobia. E com certeza outro elemento estético bastante impactante é o gore do filme, né? Eu acho que o gore funciona muito bem porque é um gore que não é só nojento e não é só uma nojeira tecnicamente bem executada, mas ele tem umas sacadas mais minuciosas no seu processo, né? O assassino. O cara não vai só matar a pessoa de modo nojento, ele vai enfiar um tubo na pessoa, depois vai enfiar um rato, depois vai não sei o que. Ele é, assim, mais nojento do que os materiais usados, são essas situações doentias, minuciosas que o assassino cria, e isso funciona muito bem, porque ele também não tenta deixar isso muito ágil ou muito dinâmico. Ele não vai abordar o gore, não vai abordar esse lado sádico
com escolhas estéticas cheias de estímulos, como tendem alguns filmes, como tendem alguns dos piores jogos mortais. Ele mostra ali a nojeira através desse processo minucioso e doentio, de modo mais frontal, mostra isso de maneira muito direta e com o devido tempo. Ele não tem pressa nenhuma, né, em mostrar isso. Aquela sequência, por exemplo, em que o Art mata o casal no banheiro é sensacional. Para mim, aquela cena é uma espécie de síntese das pulsões básicas do slasher, representadas do modo mais direto e franco possível, né? O casal vai literalmente do sexo à morte sem meias palavras. Aquela cena é Tobe Hooper puro para mim. Na verdade, muita coisa aqui me lembra o Tobe Hooper nesse misto aí entre uma abordagem estética mais direta e situações bizarras em cena. Eu acho que o Tobe Hooper tem muito isso, né? A força do cinema do Hooper está numa certa frontalidade das situações, de como ele mostra de modo muito direto e até um pouco cru algumas situações bizarras e doentias. Eu sinto muita falta disso hoje em dia em um certo cinema de terror mais mainstream, né? Hoje em dia, esse terror mais extremo acaba sempre sendo mediado por uma edição mais rápida ou por efeitos de montagem que vão filtrar um pouco aquilo. Aqui, apesar do longa buscar sim uma estética nostálgica, uma textura aí mais retrô, apesar disso, o modo que ele constrói as cenas é fiel a uma lógica bem mais direta ao ponto. Quero falar agora sobre o final do filme, então se você não quer ouvir spoilers, pare de ver o vídeo agora. Eu acho que toda aquela cena final com a tia e com a prima é muito boa. O vilão transforma ali aquela sala familiar pronta para o Natal em um palco, né, de espetáculo gore. Então ele vai dar continuidade a esse apelo físico muito forte nesse final, mas também vai explorar nesse final aspectos mais fantasiosos, né? A entidade que está na Victoria parece que tenta possuir a Sienna usa a sua espada, ela se cura, o chão literalmente se abre para o inferno, o que até lembra um pouco o Poltergeist. É uma cena que parte de um ambiente simples, de uma situação, né, simples na sala, mas propõe algo muito épico com efeitos mais práticos. E assim como nos outros filmes, ele termina já sugerindo uma continuação, né? Termina com um cliffhanger, já que a prima ali aparentemente caiu pro inferno ou coisa do tipo, e o Art foge e a Sienna promete encontrar, né, a Gabi, a sua prima. Então, talvez a continuação, quem sabe, tenha, né, um lado mais místico como o filme anterior, já que, quem sabe, a Sienna vai buscar a Gabi em outro lugar. E apesar do Art falar que aquela cabeça ali é do Jonathan, é do irmão da Sienna, eu acho que ele não morreu, principalmente porque a gente não viu isso, né? E só tem ali uma cabeça sem a pele que o Art diz que é dele. Muito provavelmente esse longa terá uma continuação, já que ele deixa tudo isso em aberto, principalmente porque o filme está sendo um sucesso de público na medida do possível. Então, né,
vamos esperar para ver, mas de modo geral eu gostei também do final do filme. Mas é isso, me digam nos comentários o que vocês acharam do Terrifier 3, o que vocês acham dessa franquia. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam para o canal crescer e até o próximo vídeo.